Como estabelecer uma intenção? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre intenção, mas sobre um ponto de vista um pouco diferente. Muito mais do que atrair as coisas para a nossa vida, a gente pode se abrir para permitir que elas aconteçam, usando o poder da intenção. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. O que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje sobre intenção fez toda a diferença na minha vida, porque eu consegui enxergar que a intenção, ela está muito mais relacionada com a gente perceber todas as infinitas possibilidades que estão à nossa disposição agora, né? Todas as realidades paralelas que estão à nossa disposição agora, do que com relação à lei da atração. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é a intenção e como a gente estabelecer uma intenção. Qual a diferença entre intenção e desejo, então, de forma correta, para que aquilo que a gente quer experimentar venha pra gente de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais natural. A gente permite que isso aconteça ao invés de aplicar os preceitos da lei da atração, né, que a gente atrai aquilo para nossa realidade. O que é a intenção? A intenção, ela está relacionada ao conceito de atenção. Então, estabelecer uma intenção é colocar a nossa atenção em algo de forma que a gente amplie a nossa visão para as possibilidades que estão disponíveis para a gente agora e que antes a gente não conseguia enxergar. Seja essa intenção, né, a de conseguir um emprego novo, seja essa intenção de conseguir um relacionamento, de mais dinheiro. Quando a gente pensa no desejo, né, em alguma coisa que a gente queira ver realizado na nossa vida, a gente já tem uma ideia de como a gente imagina que isso poderia acontecer. E isso limita as nossas possibilidades. Então, quando a gente coloca uma intenção, a gente provoca o efeito oposto, porque você está se abrindo para outras possibilidades que as suas crenças não deixam você enxergar. Qual a diferença, então, entre desejo e intenção? As pessoas confundem muito as duas coisas, mas eles são conceitos completamente opostos. Olha só, desejo é aquele querer que algo aconteça, é aquela vontade de experimentar alguma coisa. E a gente só quer que algo aconteça, a gente só quer experimentar aquilo que a gente não tem. Então, essa é a mensagem que o desejo passa, né? O desejo nos coloca numa posição de separação com relação àquilo que a gente quer viver. É quase como se a gente pegasse aquilo que a gente quer experimentar, né? O nosso desejo, e colocasse num pedestal, afastado da gente, longe de nós. E tá tudo bem que a ideia de experimentar algo novo comece a partir do desejo, né? É natural que isso aconteça. Mas a gente não pode parar por aqui, porque se a gente fica só no desejo, se a gente fica nessa imagem mental de que nós estamos separados daquilo que a gente quer experimentar, o nosso desejo vira a própria resistência a que essas coisas se realizem na nossa vida, né? A gente se fecha para que isso se realize, porque a ideia do desejo nos mantém separados daquilo que a gente quer experimentar. Qual que é, então, a evolução natural do nosso desejo? A evolução natural disso seria a intenção. Na intenção, a energia que a gente coloca é de permissão, é de abertura, porque ao contrário do desejo, que é estático, né? A intenção, ela nos coloca em movimento. Não necessariamente um movimento físico, mas um movimento mental de abertura, de se abrir para novas possibilidades, de se abrir para o desconhecido, para aquilo que você ainda não imaginou como uma possibilidade. Então, resumindo, no desejo, a gente se coloca numa posição de passividade. A gente está esperando que algo aconteça para a gente, nós somos a vítima de uma situação, né? Porque a gente se vê sem aquilo que a gente quer, a gente está separado do nosso desejo, separado daquilo que a gente quer experimentar. Na intenção é completamente o oposto, a gente se coloca numa posição ativa de se abrir, de se alinhar com uma frequência, porque a gente já sabe que aquilo que a gente quer já está disponível para a gente agora. Então perceba a grande diferença de estados internos entre uma coisa e outra.
faça uma autoanálise, né? Como é que você se coloca diante das coisas que você quer ver realizado na sua vida? Você coloca numa posição de desejar ou você se coloca numa posição de intencionar? Como é que isso faz você se sentir? O que vibra dentro de você quando você pensa nessas duas posições? Percebe o abismo que existe de diferença entre uma coisa e outra? Qual a melhor forma, então, da gente estabelecer uma intenção? A melhor forma da gente estabelecer uma intenção é primeiro a gente sentar em meditação, porque lembra, a intenção ela está relacionada com o foco da nossa atenção. Então, para a gente focar naquilo que a gente quer, a gente tem que tirar todas as outras distrações da nossa mente. Não existe melhor maneira de fazer isso do que sentar, acalmar a sua mente, fechar os seus olhos, tirar as outras fontes de distração disponíveis para a gente no nosso ambiente o tempo todo. Depois que você acalmar a sua mente, você vai trazer uma imagem daquilo que você quer experimentar, uma imagem do seu desejo, para que a gente possa imprimir essa intenção em cima dele. E imprimir essa intenção nada mais é do que a gente fazer perguntas abertas sobre essa nova realidade. Então você vai perguntar coisas do tipo: quem é que eu preciso ser para experimentar essa nova realidade? Como é que eu andaria? Como é que eu me sentiria? Como é que seria um dia da minha vida nessa nova realidade? Essas perguntas, elas têm por objetivo abrir a sua percepção, fazer com que você passe a enxergar oportunidades e possibilidades que você não via antes através dos filtros das suas crenças. Os filtros das nossas crenças, eles limitam a nossa percepção para aquilo que está conectado com a nossa identidade. Então, por exemplo, uma criança que foi adotada, né? Existe uma crença social muito forte de que a adoção, ela está conectada à rejeição. Então, por exemplo, uma criança que foi adotada pode ser que quando ela cresça, né, quando ela virar um adulto, ela só consiga, se ela se conectar com essa crença, ela só vai conseguir enxergar no ambiente dela relações não amorosas, relações que não conectem ela com pessoas que respeitem ela, que tratem ela com carinho, que tratem ela com admiração. E olha só o tamanho da loucura disso, né? Porque pode ser que ela tenha tido pais adotivos que foram extremamente amorosos com ela, que deram para ela tudo aquilo que ela precisava. Mas como ela se conectou com uma crença social de que a adoção é igual à rejeição, é isso que ela vai buscar no cenário dela. Ela não consegue enxergar nada diferente daquilo com o que ela está identificada. Isso é algo neurológico. Eu vou explicar isso melhor num outro vídeo para vocês, como que esse processo acontece. Então, as nossas crenças, elas bloqueiam o nosso acesso a outras possibilidades. Não é que elas não estejam lá, é que a gente simplesmente não enxerga, ainda que elas estejam na nossa cara. E quando a gente estabelece uma intenção, né? A intenção é como se a gente estivesse abrindo um e se, uma janelinha de possibilidade na frente dessa nossa crença. É como se a gente tivesse uma crença, né, de que a gente não merece e a gente se perguntasse: e se eu merecer tudo que tem de bom e de melhor no mundo? E se eu merecer ter um parceiro? E se for possível para mim ganhar X mil reais por mês, né? Quando você começa a questionar isso, é como se você estivesse questionando a própria crença. E aí a sua consciência se abre, né? A sua janela de possibilidades se amplia para enxergar outras coisas que muitas vezes já estão ali, muitas oportunidades e possibilidades que já estão ali na nossa frente, a gente só não estava conseguindo ver. A intenção é sobre aonde a gente está colocando a nossa atenção. Lembra, onde você coloca o foco da sua atenção é para onde a sua energia flui. Então preste atenção em quais são os pensamentos que você anda alimentando na sua mente, né? E coloca a sua intenção em abrir o seu coração, em perceber novas possibilidades, em se abrir para aquilo que a vida tem para te trazer de melhor.
O melhor momento do dia para a gente fazer isso é antes da gente ir se deitar, quando as nossas ondas cerebrais estão diminuindo e a gente pode acessar aí os nossos estados teta, os nossos estados gama, né? Quando a gente fica mais sugestionável àquilo que a gente intenciona. Então, pelo amor de Deus, não vá deitar e ficar pensando em problema, né? Porque é mais disso que você vai viver na sua vida se você fizer isso antes de deitar. Quando você for deitar, é um momento maravilhoso para você se envolver nessas perguntas abertas. E se tudo que eu quisesse já estivesse disponível para mim agora, né? Se alinhe com essa abertura de possibilidades, se alinhe com essas novas oportunidades que hoje não fazem parte do seu campo de visão, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!